baralho, fazendo uma mágica de baralho. A mágica era até legal, tava dando certo, e aí tava aquele burburinho lá no fundo, a professora chamou pra ir lá na frente pra poder fazer a mágica pra toda a turma ver. E ela falou aquilo, não foi pra sacanear, nem nada do tipo, ela queria realmente ver porque o pessoal tava bem envolvido lá no fundo. Eu fui lá na frente fazer a mágica, e aí lá na frente, na primeira tentativa, pum, deu errado. Aí na segunda, pum, deu errado de novo. Aí eu comecei a tremer, ficar com medo de não dar mais certo, e aquele silêncio na sala, né, aquela expectativa. Aí na terceira vez eu fiz, deu certo, só que eu fiquei com uma cara muito sem graça. Eu lembro que depois daquela vez, eu nunca mais tive vontade de estar na frente, fazendo apresentação, falando em público e tudo mais. Depois dessa vez, sempre que eu tinha alguma oportunidade para apresentar trabalho e tudo mais, eu queria falar o mínimo possível. Se fosse possível, só fazer a apresentação, a parte do PowerPoint, preparar o trabalho para não ter que falar lá na frente. Isso foi se arrastando durante depois todo o ensino médio, a faculdade foi a mesma coisa, então eu comecei a ter esse medo, né, de estar lá na frente falando. Eu nunca fui uma pessoa tímida, né? Quem me conhece já há mais tempo, se eu falasse que eu era tímido, eu estaria aqui mentindo para vocês. Nunca tive problema com conhecer uma pessoa quando eu fosse apresentado a ela, a puxar assunto, a conversar e tudo mais. Não é o caso de timidez, mas era o caso do medo do palco, do medo da frente, do medo da exposição, do medo do ridículo, do medo do julgamento. E isso me travava demais. Enfim, isso acabou me prejudicando, acredito, no desenvolvimento de várias coisas, né? Pelo menos atrasando e muitas vezes me deixando até dependente de outras pessoas para fazer isso por mim. Conforme a coisa foi avançando, eu percebi que os grandes líderes do marketing de rede, e não só do marketing de rede, mas os grandes empreendedores e líderes de geral, né, de tudo que é tipo de atividade, são excelentes comunicadores. E eu comecei a ter vontade de estar no palco, tendo aquele desempenho que outras pessoas que eu admirava e admiro tinham. Falavam, cara, eu preciso evoluir nesse lado, eu preciso estar lá na frente. Puta, no dia que eu conseguir fazer isso, eu vou me sentir muito realizado. Eu preciso superar esse medo, eu preciso dar esse passo. A primeira dica, já entrando numa coisa um pouco mais prática, para você que quer desenvolver esse lado, tá? Da comunicação, da oratória, do palco, é você começar a aproveitar oportunidades, toda e qualquer oportunidade que você tiver de estar falando na frente. Por mais curto espaço de tempo que seja. Toda oportunidade, aproveite. Segundo ponto, comece contando histórias suas, pessoais. Por quê? Muita gente tem medo do palco porque tem medo do julgamento e medo de errar o que ela preparou. E eu sempre falo que quando você compartilha alguma história pessoal, alguma experiência sua, não tem como errar, não é mesmo? Você contar a sua própria história é impossível dar errado. Então essa é a melhor maneira de você começar a falar na frente. Sempre quando você for começar a apresentação, escaneia todo o seu público, sorria. O sorriso abre portas, o sorriso te deixa mais tranquilo. E se ninguém sorrir, não interessa, fique tranquilo. Em certo momento você vai identificar algumas pessoas que vão começar a ter uma empatia, um rapport melhor com você. Sorria, escaneia e respira antes de iniciar a apresentação. E aí, uma maneira muito boa de você iniciar uma apresentação é você contar uma rápida história de conexão com aquelas pessoas que estão lá. E aí você pode direcionar toda a sua apresentação para as pessoas que estão mais sorridentes, identificar as pessoas que estão concordando com você, que estão interagindo com você e tentar, de certa forma, ignorar quem de repente está um pouco mais fechado, de braço fechado e tudo mais, ou mais sério. E aí fica uma dica bem importante sobre essas pessoas. Pessoal, sempre que tiver essas pessoas, não significa que ela não está gostando de você, não significa que ela não está gostando da sua palestra. E muitas vezes a gente começa a ficar cada vez mais nervoso porque a gente fica focado nessa pessoa. Na maioria das vezes não é isso. Eu descobri isso com o tempo. Na maioria das vezes é porque tem algumas pessoas que a maneira delas se concentrarem na palestra é mais fechada mesmo. Ela está só prestando atenção. Ela não é de rir tanto durante a apresentação. Não tem nada a ver com ela estar gostando ou não. Então, muitas vezes, o medo nosso é muito mais pelo que a gente acha que as pessoas estão achando, o que a gente acha que elas estão julgando, e aí fica um negócio muito mais do que a gente está pensando, do que os outros estão pensando, mas na verdade não estão. Próximo ponto, eu falei de começar contando histórias. E aí quando for para outros assuntos que eu gostaria de começar a falar, que são assuntos um pouco mais avançados e que eu não consigo ficar contando história toda hora, como é que eu faço? Bom, pessoal, vamos lá. Quando eu comecei e eu tinha que fazer a apresentação da minha empresa, dos meus produtos e do negócio, é o estudo, é aquela coisa, clichêzão, né? Quando você domina o assunto, é fácil dar palestra. E isso é muito verdade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você comece a consumir
nas 2 semanas que antecedem a sua apresentação, muito material daquele assunto que você está estudando. Vídeos, livros, áudios, outras apresentações. Outro ponto, modele alguém que você admira como palestrante, modelar, até você se tornar alguém. Como que funciona isso? Poxa, você pode ter pessoas que você se inspira, que você segue, e você seguir a maneira que a pessoa se expressa, se ela é uma pessoa que usa mais o humor, se é uma pessoa que não usa tanto. O que é importante? É você ter a sua essência, mas não tem nada de feio em modelar. Feio é copiar. Modelar simplesmente é você seguir os exemplos, seguir o cerne, o esqueleto, colocando a sua essência, a sua pitada depois, entende? Então, modele alguém até você se tornar alguém. Para a gente resumir tudo isso, vamos relembrar esses pontos aqui que a gente colocou. Primeiro ponto, escanear a plateia, sorrir, criar rapport com algumas pessoas e focar nelas, ignorar o julgamento, entender que isso muito mais é coisa da nossa cabeça, que a maioria das pessoas estão ali como aliadas. Esse mindset de entender que as pessoas que estão na plateia como aliadas fez bastante diferença para mim, aliados, ok? Começar contando histórias suas pessoais, porque não tem como você errar. Aproveitar toda e qualquer oportunidade de falar em público e depois, no nível mais avançado, quando você for falar de um assunto específico, se aprofundar naquele assunto de uma maneira que você saiba muito mais do que você precisa no dia da palestra. Isso vai te dar muito mais segurança. E depois, como qualquer outra coisa na vida, treino, 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 prática, repetição, fazer e fazer.